Muito bem, meus irmãos e irmãs. O programa 94, Programa Espírita Sintonia de Luz, Reunião de Paz, apresentação de Orson Peter Carrara, de Matão, São Paulo, e convidada Aglaé Silveira, Mãos Unidas, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal. Esse programa vai ser reproduzido agora pela nossa página Estação da Luz Espírita. Quero agradecer a sua companhia, muitíssimo obrigado mesmo por estar conosco, e vamos a esse programa excepcional, programa 94, Programa Espírita, Sintonia de Luz, Reunião de Paz. Bom, eu não vou falar do conteúdo porque aí perde a graça, só quero lhe convidar para que você assista conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Sena, nós dois somos muito amigos dele, de forma que estamos muito à vontade aqui para conversar. A Aglaé, que é espírita de infância, ela sempre me diz que o espiritismo, a mediunidade para ela, são fatos naturais na sua vida, e a Aglaé, psicóloga, envolvida com evangelização infantil há mais de 30 anos, está conosco aqui para falarmos sobre reunião de pais e educação dos filhos. Nós vamos conversar com a Aglaé. Aglaé, antes de iniciarmos no assunto, a minha saudação a você, a minha alegria, a minha gratidão e a sua saudação aos telespectadores.
Primeiramente, a minha gratidão a você, Orson, porque esse assunto é um assunto que permeia a minha vida, né? E uma saudação a todos aqueles que nos ouvem. Eu estou muito feliz de poder conversar sobre o grupo de pais. Muito bem. Aglaé, embora a pergunta pareça óbvia, o que é exatamente um grupo de pais ou uma reunião de pais? Infelizmente, Orson, a maioria dos centros não tem reunião de pais, só tem evangelização. Graças a Deus, a evangelização está criando também corpo no meio espírita, cada vez mais. Mas não são todos os centros que têm a reunião de pais. O que é a reunião de pais? Nós convocamos no presencial e no mesmo momento da aula das crianças. Mas agora nós fazemos um pouquinho antes, porque nós temos que disponibilizar o Zoom para a aula das crianças. Então, nós fazemos um pouquinho antes, um tempo de 1 hora, mais ou menos, uma conversa. Sobre o quê? Sobre assuntos que interessem aos pais, a convivência dos pais, a educação dos filhos, e tudo que diga respeito ao lar. Muito bem. Na época presencial, isso era feito em horário simultâneo. Agora, com a suspensão das atividades, tem que se fazer em momento diferente, porque as pessoas que trabalham são as mesmas, né, Aglaé? Então, tem que se desdobrar para o trabalho. Muito bem, Aglaé, num grupo de pais, presencial ou virtual, que assuntos têm preponderância para os pais, especificamente? Olha, atualmente, principalmente, nós estamos com preponderância da educação dos filhos. Tanto a educação escolar, porque está naquela, manda os filhos para a escola, não manda os filhos para a escola, como os métodos de ensino, como é que a gente pode acompanhar de uma forma boa, né, a educação das crianças. Mas, acima de tudo, Orson, o que os pais mais se interessam é como educar os filhos. Qual o melhor jeito de educar os filhos? Porque as crianças dão baile, viu? Eu tenho 2 netos que são crianças e a gente percebe a dificuldade hoje de prender a atenção das crianças. No meu tempo, a gente conseguia contar histórias para os filhos, né? Hoje você não consegue mais prender a atenção dos filhos, então é um desafio. Nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos a citação de que a paternidade, a maternidade é uma missão, é um compromisso para os pais. E, Aglaé, como é que você atende essa expectativa, considerando o desafio da educação, considerando a mobilidade, a agilidade, as crianças hoje são muito elétricas, como é que você atende esta necessidade dos pais de como educar? Olha, a nova geração, que a gente assim chamada nova geração, é completamente diferente do que nós fomos. Sim. Né? Mas o que nós fazemos? Primeiro, nós estudamos, Orson, e estudamos muito. Vamos atrás de livros, de revistas que falem sobre o assunto, e também nós, no grupo, fora o Américo, nós temos 2, eu, psicóloga, uma outra moça psicóloga e uma que é pedagoga. Então, nós nos reunimos, nós trocamos ideias, nós montamos a reunião antes, trocamos ideias para que possamos levar uma matéria aceitável, que interesse os pais. Nós temos muito, inclusive, por causa do Américo, nós temos muito projeção, o que facilita bastante a nossa comunicação com os pais. Tá. E qual é a melhor didática, Aglaé, para que pai e mãe atinjam os objetivos educativos? Olha, nós sabemos que cada espírito é um espírito e que cada um tem a sua personalidade. Mas, de um modo geral, nós passamos para os pais a necessidade, primeiro, parece brincadeira, mas a necessidade maior é carinho, amor, presença. E quando eu digo presença, Orson, eu não quero dizer que precisa estar 24 horas com a criança.
Eu quero dizer que, estando com a criança, é necessário dar-lhe atenção, verificar o que ela está precisando, o que ela está querendo naquele momento. Dar atenção sem dar privilégios, porque senão há crianças que mandam no lar, e isso é muito ruim para a criança. E nós já estamos vivendo uma certa situação assim hoje, né, Aglaé? De crianças que mandam os pais, exigem, fazem birra, pulam, e os pais acabam atendendo a caprichos. Não estamos vivendo isso com muita constância hoje? Estamos vivendo com muita constância. E se nós olharmos no passado, Orson, nós vamos ver que nós tínhamos muito respeito pelos nossos pais. Muitos deles nem falar não falavam, eles olhavam para a gente e a gente já entendia. Então, a criança tinha como meta a obediência aos pais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós encontramos muitos pais que querem agradar as crianças. Parece que eles têm medo de perder o amor. Então, eles fazem tudo o que podem. E eu diria, até o que não podem também. Aglaé, isso seria resultado da vida moderna? O que será que causou isso? O fato da mulher sair, ter que trabalhar fora para ajudar no orçamento, e não só isso, a mulher também, como se realizando pessoalmente, buscou trabalho, buscou sentir-se útil, etc., não ficando presa às tarefas domésticas. Mas a que se deve exatamente isso? Olha, você falou muito bem, a mulher quer uma autorrealização atualmente, né? Ela quer sair, sentir-se realizada. Só que a função de mãe é uma função muito importante. Nós não estamos aqui para catequizar ninguém, mas para olhar a realidade. A mãe é imprescindível dentro do lar. Nós não vamos criticar aquela mulher que sai para trabalhar, para se sentir realizada. Mas nós temos certeza, Orson, que o nosso caminho vai fazer com que o relacionamento dentro do lar sofra uma modificação muito grande. Eu acredito que as crianças vão amadurecer mais rapidamente e vão saber se conduzir sem a presença da mãe e do pai de uma forma mais constante. Porque, Aglaé, hoje em dia é até uma necessidade de sobrevivência no orçamento doméstico a mulher trabalhar. Acima de tudo está mais, penso eu, a realização pessoal da mulher. A mulher quer se sentir incluída na vida social, na vida humana, como pessoa realizada emocionalmente, psicologicamente. A mulher é um ser humano como qualquer outro. Todos nós queremos nos sentir reconhecidos, úteis, mas há o compromisso da paternidade e da maternidade, como você bem situou. E, Aglaé, os grandes autores clássicos da educação, nós comentávamos aqui antes da gravação, são personalidades marcantes na história da educação. Eles também primavam a sua direção didática nesse sentido do amor, da atenção, como você disse no começo da nossa fala aqui. A preocupação também foi essa desses autores clássicos? Foi principalmente essa. Eles tinham como objetivo principal o crescimento harmônico da criança. Mas, naquela época, eles eram do final do século XIX, início do século XX, eles se preocupavam muito com a presença da mãe. Porque, veja bem, Orson e queridos ouvintes, se, por um lado, nós damos razão para a mãe, que quer se realizar, a mulher que quer se realizar, quando ela resolve ser mãe, era muito interessante que ela tomasse essa responsabilidade mais profundamente. Se você acha que você tem que ter um filho, quer ter um filho, não faça isso superficialmente. A criança, nós sabemos disso, é um espírito que está reencarnando e que está se preparando para uma nova oportunidade. Se nós damos toda a atenção numa firma, por exemplo, para aquela pessoa que está começando, que está aprendendo o trabalho, como é que nós vamos fazer com uma criança, que é o espírito que vem para uma nova tentativa? É muito importante. Eu acredito, Orson, que nós precisávamos, ao lado de compreender que a mulher precisa trabalhar,
nem sempre para completar o orçamento, na maioria das vezes para se sentir realizada. Mas eu acho que nós precisávamos pensar também que uma das realizações da mulher que resolve ter um filho é ser boa mãe. Muito bem. Você citou você abriu um parêntese muito importante aí, ao referir-se com a expressão de um espírito que vem para uma nova tentativa. Ele vem para continuar o progresso espiritual como espírito imortal, que ocupa um corpo novo, né? E, nós aprendemos com o Espiritismo que durante a gestação o espírito cai numa inconsciência e depois renasce e tem um período de total inconsciência nos primeiros meses, em que ele vai gradativamente reconhecendo a mãe, reconhecendo o ambiente externo, para apropriar-se da realização que vai acontecer gradativamente através da audição, da visão, etc, etc, etc. A gente já sabe como é essa evolução. E aí, como é que nós situamos essa questão do espírito, que é um espírito milenar, um espírito antigo, vindo para uma gestação, na inconsciência durante a gestação, e vai encontrar um lar, carinho dos pais, mas está inconsciente. Esta fase, como ensina a educação, nós sabemos, especialmente a educação espírita, é a fase mais propícia para o espírito assimilar os exemplos, assimilar o ambiente. Como é que você quer situar esta colocação espírita tão clara para nós, com os grandes clássicos da educação, os nomes famosos da educação? Certo. Olha, eu gostaria primeiro de começar com o aspecto espírita, e pensar que é um espírito que faz uma programação, Orson, e eu acho que todos ficam ansiosos para saber se vão conseguir realizar aquela programação. Então, ficam 9 meses inconscientes. Agora, veja, são 9 meses de preparação, nós não podemos esquecer disso. Por que tem a gestação? Se fosse assim, o espírito até podia passar para a gestação para organizar um novo corpo, mas quando ele nascesse, oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para uma nova... Não. Ele acorda, aliás, ele nasce, e os 6 primeiros meses, Orson, segundo uma escola, análise transacional, tem uma estudiosa, Pamela Levin, ela estudou 10 anos. O que ela estudou? Ela estudou pessoas de cidades grandes, não só crianças, mas o desenvolvimento, né, até 18 anos, na cidade grande, na cidade menor do interior e nas cidades da montanha. O que ela descobriu? Que o desenvolvimento segue o mesmo caminho, por incrível que pareça. Então, de 0 a 6 meses, a criança está acordando, porque se ela passou 9 meses, entre aspas, dormindo, ela precisa acordar. Você pensou, Orson, se você estivesse num sono profundo e alguém viesse e tirasse você violentamente da cama, você não ia saber nem onde você estava, o que estava acontecendo. A criança é a mesma coisa. E a pedagogia Waldorf, sabe, Orson, ela vem em nosso socorro dizendo o seguinte: o corpo mostra a evolução do espírito, no sentido de tomar posse. Quando a criança começa a nascer os primeiros dentes, isso acontece com criança de 4, 5, 6, 7 meses, depende da criança. Ela mostra que está preparada para uma outra etapa. Então, aí sim é que nós deveríamos começar entre aspas, educar essa criança, porque de 0 a 6 meses ela só vê a mãe. Eu não estou falando isso da minha cabeça. Todos os estudiosos que vieram para a Terra, eles vieram, inclusive eu gostaria depois de falar isso para vocês, eles vieram no mesmo momento, eles dizem a mesma coisa. No início, a criança só vê a mãe. E o pai? O pai é um complemento, ele tem que ter paciência, porque a criança vê a mãe só.
E essa percepção da criança durante a inconsciência da gestação, porque há estudos também que a criança tem percepção durante a gestação, né, Agley? E durante os primeiros 6 meses, a percepção auditiva, a percepção das emoções da mãe, do ambiente familiar, isso também ocorre e influi muito no desenvolvimento da criança, né? Influi preponderantemente. Eu, quando converso com os pais, eu faço uma brincadeira, Orson. Eu digo o seguinte: se você vai visitar um amigo, toca a campainha da casa dele, e ele abre a porta e diz: ah, você aqui, nessa hora, tenha dó, eu não estou com tempo nem disposição, o que você faria? Ir embora. Falar, nossa, né? E a criança? Se ela tem essa recepção, que às vezes a mãe está grávida e não quer a gravidez, então, e ela não pode fazer nada, isso fica gravado, Orson. A pessoa muitas vezes se sente não aceita durante toda a sua vida. É verdade, é verdade. Mesmo durante a primeira infância e os primeiros 6 meses, antes do aparecimento dos dentes, como você fez uma boa separação aí, mesmo nesta fase, a criança convivendo com um ambiente de brigas, de discussões, de nervosismo, absorve tudo isso dentro de si, embora ela esteja acordando, como você disse, quer dizer, está acordando no ambiente de disputa, um ambiente de xingamentos, de brigas, de incompreensões. É difícil isso, né, Cleide? Ela está acordando, Orson, para o mundo material, mas emocionalmente, é como você disse, desde a gestação ela já está sentindo. Então, se ela vive num ambiente de brigas, de discórdia, tem criança que fica até doente, tem bebezinho que fica doente. Que coisa impressionante isso, né? Impressionante. Nós damos, talvez, menos atenção do que deveria ao sentimento da criança, não só do bebezinho, mas da criança, principalmente, até a adolescência. Aquele período anterior à adolescência, a atenção que a criança precisa, de amor, de gentileza, né? De bondade para com ela, né? Muitos estudiosos, Orson, dizem que a reencarnação, ou seja, para tomar posse do novo corpo, ela demoraria 3.000 dias, que corresponde a 7 anos. Sim. No 7º ano, a criança estaria, vamos dizer assim, com os 2 pezinhos no chão para começar uma nova etapa aqui na Terra. Até aí, ela estaria se preparando. Se você me permite, eu estou falando da Pamela, porque a Pamela ela dá uma noção geral. Você olha, tem um círculo, é pena que eu vou confessar aqui para os nossos ouvintes, eu não sei projetar, mas eu projetaria o círculo da Pamela. Então, é o seguinte, de 0 a 6 meses, é o acordar para esse mundo. Sim. Dos 6 meses aos 18 meses, ela acordou, ela começa a pesquisar o que é isso, o que é aquilo, se é mole, se é duro, se é frio. Você pode ver que a criança gosta, né, de ver as coisas, de pegar, de levar à boca, né? Tem um motivo pelo qual ela leva a boca, um motivo freudiano, mas nós não vamos entrar nesse particular. Dos 18 meses aos 3 anos, veja que nós ainda estamos nessa fase dos 3.000 dias. Dos 18 meses aos 3 anos, ela começa a fazer relação das coisas, e nós chamamos isso de pensar. Ela começa a pensar, isso é assim, aquilo é assado, tal. Dos 3 aos 6 anos, 6, 7 anos, ela começa a desenvolver a identidade. Ela não fala mais nenê, não. Eu sou. Eu, a Maria, eu, o João. Ela já tem, então, isso é identidade. E dos 6 aos 12, ela vai aprender, que é quase uma antecipação do que ela gostaria de fazer na vida. Ela vai começar a pegar as coisas e montar, e colar, e tudo. Isso, Orson, até lá para os 12, 13 anos. Quando a epífise
que é considerada a glândula da infância, porque ela murcha, sob o ponto de vista material, e permite aos órgãos sexuais começarem a produzir os hormônios. O que o hormônio faz? O hormônio, Orson, acredite, porque tem artigo escrito por médicos, o hormônio sexual apaga 50% das sinapses. O que são sinapses? São as ligações dos neurônios. Ou seja, tudo aquilo que não é essencial para o espírito é apagado. Para quê? Para que agora chegue a recordação da encarnação passada. Não dos atos, mas das sensações. Nós, quando crianças, eu gostaria que todos nós imaginássemos, quando nós somos crianças. Não tem, nós não nos sentimos bons ou maus, ou próprios ou impróprios, mas quando nós somos adultos, nós sabemos quem nós somos. E isso é porque chega, eu brinco, sabe, Orson? Eu falo que quando a gente renasce, a gente deixa uma malinha lá na alfândega. E quando nós fazemos 13 anos, essa malinha, com todas o seu interior, é entregue para nós. Então, vem um médico que não é espírita, que nunca leu nada sobre criança, e fala que 50% das sinapses são apagadas, ou seja, para dar lugar para outras coisas. Que coisa interessante, né? É muito interessante você citar isso, porque todas essas questões, elas estão catalogadas cientificamente, né? E compêndios médicos citam essas transformações já estudadas pela medicina, pela pediatria, tudo isso é conhecido da ciência. E aí nós temos o acréscimo do conhecimento espírita. E Aglaé, o pai, como é que entra nessa história? Olha, o pai é uma figura muito importante. Quando nós falamos que a criança só vê a mãe, é do 0 aos 6 meses só. Depois ela começa a ver o pai, e principalmente se ela tem afinidade com aquele espírito paterno, a atitude do pai é muito importante. Nós temos um filme que nós passamos para os pais, onde o menino diz: pai, você está me ensinando sem perceber, sem falar, a sua atitude perante Deus, perante os seus compromissos, marcam em mim como eu devo agir. Então, o pai é uma figura muitíssimo importante. Todos nós, se tivermos dúvida, vamos lembrar dos nossos pais. Nós vamos lembrar que os nossos pais são figuras ímpares para nós. Sim, não só a mãe. Sem dúvida. É uma missão conjunta, homem e mulher, né? A educar uma criança, que é um espírito que retorna ao planeta e precisa encontrar condições favoráveis. E nós vemos, Aglaé, muitos indivíduos, muitas pessoas na idade adulta, ou mesmo na idade jovem ainda, e mesmo adolescentes, que se encontram bastante perturbados emocionalmente, psicologicamente, inclusive causando danos à sociedade, à família, a si mesmos. Claro que existe o patrimônio do espírito, da malinha que você disse, que ficou lá na alfândega, né, e que retorna. Mas a influência familiar, ela é uma influência vital para o indivíduo equilibrado no futuro, o adulto equilibrado. Olha, Orson, você pode reparar, se é que já não reparou, eu tenho certeza que já reparou, que cada pessoa tem uma espécie de um carimbo da família. Às vezes, é verdade. Nós agimos de acordo com a ótica, as normas familiares, porque é o primeiro grupo, é a primeira noção que você tem, porque nós podemos imaginar que nem uma pedra que cai no lago, ela vai fazendo círculos concêntricos e cada vez maiores. O primeiro círculo é o círculo familiar, e ele deixa marcas profundas, mesmo que a pessoa haja contrariamente ao que a família vive, é porque ela faz isso porque ela quer contrariar mesmo, né? É um espírito rebelde, mas não que ela não tenha aprendido. Aprendeu, pode ter certeza. Que coisa, né, Aglaé?
Que interessante. E você, como psicóloga, Aglaé, atuando na área de pais e de crianças, na educação dos filhos, que você tem a oportunidade de compartilhar suas experiências, como é que você vê todo esse quadro, sendo psicóloga e, ao mesmo tempo, com o conhecimento espírita? Como é que você vê essa abrangência, globalmente, essa situação toda? Eu gostaria, Orson, que os pais, eu estou falando isso de um modo geral, é claro que existem pais que são absolutamente conscientes, sim, mas a maioria dos pais não levam a sério essa tarefa. Se você tem, por exemplo, numa firma, alguém que chegue para você e diga, olha, esta pessoa está sob a sua responsabilidade para você colocá-la a par de tudo que acontece nessa firma, que ela fique conhecendo. Você se sente responsável por aquela pessoa, ela vai se adaptar à firma de acordo com o seu interesse. Ora, o que nós podemos pensar com relação a pais e filhos? Os pais estão aqui para ensinar a criança a se adaptar ao mundo, a essa nova oportunidade que o Espírito está tendo. Então, é de suma importância, muito importante a atuação dos pais, não só no que eles dizem, mas principalmente no que eles fazem. A atitude dos pais é fundamental. Esta é a tarefa dos pais, Aglaé. Eu me convenço cada vez mais que essa é a tarefa dos pais. E o jeito que o pai e mãe se tratam indica para o filho como deve ser um casamento. Você faz ideia, uma criança pequena, por exemplo, vendo os pais se maltratarem, falarem palavras pesadas um para o outro. O que será que ela pensa, não só do casamento, mas da sociedade, do mundo? Agora, vamos pensar outra coisa. Os pais que se tratam com carinho, com amor, isso não significa que eles pensem da mesma maneira, mas que eles tenham consideração um com o outro, que eles conversem, e que, principalmente, Orson, façam o evangelho no lar. Porque o evangelho no lar traz para casa a presença e o auxílio dos mentores espirituais. Então, um lar equilibrado é mais do que 50% de chance da pessoa se sair bem na encarnação. Que bonito ouvir isso, Aglaé. Aglaé, e referindo-se aos grandes educadores do passado aí, os grandes nomes que permeiam hoje a literatura específica da educação desenvolvida, aproveitada pelos grandes educadores atuais, valendo-se da contribuição desses grandes clássicos, o que você gostaria de destacar desses grandes clássicos, escritores, autores da educação? Eu gostaria de dizer, primeiro, Orson, se você me permite, claro, o nome deles, mesmo que as pessoas não conheçam, mas procurem. Hoje nós temos na internet uma facilidade incrível de achar o que nós quisermos. Mas eu gostaria de citar alguns nomes de educadores e dizer o seguinte, Orson, nós não reparamos que assim... Desculpe. Assim como os pintores que vieram num grupo, num certo tempo, os nossos escritores famosos também, os músicos, né, Bach, Beethoven, Brahms, eles vieram num tempo, parece que deixaram a sua contribuição. Desculpa, contribuição. Isso, a sua contribuição. E você vê que hoje em dia continua tendo compositores, mas não do tamanho daqueles compositores como Bach, Beethoven, essas coisas. Agora, eu notei, Orson, que os grandes educadores, como, por exemplo, eu gostaria de citar os nomes, M. Pickler, Donald Winnicott, Maria Montessori, Levi Vygotsky, Jean Piaget, Henri Pestalozzi, Comênios, eles vieram mais ou menos no mesmo tempo, assim como os pintores,
Não é incrível? É no final, no século XIX e começo do século XX. Principalmente, eu gostaria de dizer, Donald Winnicott nasceu em 1896. Pasme, Levi Vygotsky também. Jean Piaget também, 1896. E você, Eles nasceram... você sabe a nacionalidade deles? Sei, sim. A Amy Pickler, ela nasceu em Viena, mas o trabalho dela foi em Bruxelas, na Bélgica. Tá. Certo? O Vygotsky, ele nasceu na Bielorrússia, né, que foi no mesmo ano. E o Jean Piaget na Suíça. Olha, está distribuído. Está distribuído. Nunca se conheceram, nunca se falaram, mas deixaram praticamente os mesmos princípios. Que coisa. Então, eu fiquei até emocionada com isso, porque a gente vê que Deus, Jesus especificamente, tem o seu programa. Vamos lá, agora os educadores, e eles vieram. E nasceram no mesmo ano esses três que você citou, então? Isso, e a Amy Pickler, que é muito importante, infelizmente nós não vamos ter tempo de falar deles, ela nasceu em 1902, ou seja, 5 anos depois. Ela nasceu aonde? Nasceu aonde? A Amy Pickler nasceu em Viena. Em Viena também. E nasceu em Viena. Agora, o Winnicott nasceu no Reino Unido, na Inglaterra. E nenhum deles teve contato um com o outro. Mas, se você vai ver, às vezes modifica o nome das fases, mas é quase a mesma coisa. Que coisa incrível isso, um planejamento para alavancar a educação, né? E atualmente, Aglaé, nós temos algum nome expressivo? Nossa, nós temos... Eu gostaria de citar, atualmente, para mim, é Eurípides Barçanufo, que nasceu em... Muito bem lembrado. Você vai falar, Aglaé, que é isso? Ele nasceu em 1880, que foi no mesmo ano dos outros. Mas, para nós, como ele falou em português, né? Não que a gente não tenha traduções, mas existe... mais modernamente, por exemplo, a Emília Ferreiro, que nasceu em 1937 na Argentina, que é uma grande educadora. Né? Então, os pais podem estar se perguntando, mas o que nós temos a ver com esses educadores? Ora, eles é que ensinam quem é a criança. Eu acredito, Orson, que assim como quando nós queremos... Eu sou psicóloga, eu precisei fazer 5 anos na faculdade e mais cursos por fora. Um engenheiro, um médico, precisa se formar. Pois eu acho que pai e mãe deviam fazer curso primeiro. Normalmente, a gente não tem preparo para ser pai, né? Eu quero confessar a você aqui, Aglaé, que quando saiu o livro Nossos Filhos São Espíritos, do nosso querido Hermínio Miranda, esse livro, se não me engano, se eu não estiver enganado, ele foi lançado por volta do ano de 92 ou 93, aproximadamente. Eu posso estar errado nessa data. E os meus filhos já estavam lá com seus 6 ou 8 anos, aproximadamente. Quer dizer, eu gostaria de ter lido esse livro antes de ter sido pai, porque a gente comete muitos erros sendo pai. A gente não sabe ser pai. Então, se depara com essas questões. Agora, o Centro Espírita teria o compromisso de preparar os pais, Aglaé? Nós temos, atualmente, o centro não tem, mas o Centro Espírita Caminheiro do Amor, eles têm o grupo de gestantes. E gestantes não é só a mulher e o homem. Tem que os preparando dois, né? Os dois, isso, o pai e a mãe, preparando para receber a criança. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Se eu vou receber um espírito no meu lar, né, na minha barriga, depois da minha casa, eu preciso saber quem ele é, o que eu preciso fazer
para atender o bem. Nós fazemos isso até com visita, Orson. É verdade. E por que não fazemos com o filho, né? É porque ainda não temos consciência da importância que nós temos para ele. Ele é de casa, né? O filho. Aglaê, você citou alguns educadores aí, e apenas por curiosidade, até minha, a italiana Maria Montessori nasceu em que ano? A Maria Montessori nasceu em 1890, na Itália. Você veja que interessante. Tá junto ali também, né? Tá junto. Também. Um nasceu em 1896 e o outro em 1870. Quer dizer, está pertinho ali. E ela tem algumas colocações que eu acho incrível. Eu gostaria até de citar algumas para você. Ela diz o seguinte: ajudar o desenvolvimento da vida da criança de forma integral e profunda. Ela dizia isso. Não é superficial, não é quando você tem tempo. Se você, Orson, você desculpa eu fazer essa comparação, mas se você compra uma planta, você rega essa planta, você põe adubo, você põe a planta ou no sol ou na sombra, dependendo do que ela gosta, do que ela não gosta, muito mais deve ser feito com uma criança. Você precisa aprender de forma integral e profunda o que é uma criança, o que ela precisa, o que você precisa fazer para ela se sentir bem. E ela continua, a Montessori continua, brincar é o trabalho da criança. Nós podemos, se você quiser, um dia falar só sobre o brincar, porque brincar não é brincadeira, é sério. Olha, você está abrindo uma janela para mim, eu vou querer gravar outra só sobre o brincar. E olha, nós precisamos, o brincar é tão profundo que a gente vai precisar até mais de um. Mas ela falava outra coisa, o objetivo deve ser a construção de si mesmo, ou seja, os pais devem objetivar a construção do filho interna, quem é ele, no que eu estou contribuindo, qual o meu exemplo. E, finalmente, brincadeira livre. As crianças escolhem o que fazer, quando fazer, onde fazer. Isso que ela dizia. Nós estamos falando da Montessori, mas a Amy Pickler, viu, Orson, ela tem até móveis próprios para você montar não é bem uma sala de aula, mas um ambiente de crescimento para a criança. Ela era de opinião, a Amy Pickler é aquela que nasceu em Viena e trabalhou em Bruxelas. Ela é de opinião que você não deve interferir no desenvolvimento da criança. Ou seja, quando ela quiser virar, ela vira. Quando ela quiser sentar, ela senta. Claro que se você estiver perto e ela mostrar o desejo de que você auxilie, mas você não deve nunca antecipar os acontecimentos. Mas isso a gente precisa ler Amy Pickler, que é uma pessoa maravilhosa. São conceitos elevados. E a gente percebe aí, Aglaé, uma conexão plena com os princípios espíritas, que por si só são educativos. Você quer falar sobre isso? Eu gostaria. Eu acho que o espiritismo, Orson, ele pega todas esses mandamentos, eu vou chamar assim, dos educadores, e dá uma explicação lógica. Coloca uma lâmpada, clareia por que a gente tem que fazer isso. Não que eles precisem de explicação. Os educadores, você lê, é uma maravilha. É que o espiritismo explica por quê. O espírito vem para uma nova etapa, uma nova oportunidade, nós precisamos valorizar isso. Eu vou falar uma coisa que talvez nem seja interessante, mas é o seguinte: se uma pessoa, Orson, por algum motivo, estiver numa prisão, Sim. Quando ela sai da prisão, infelizmente tem preconceito, mas deveria ter toda uma ajuda para que ela pudesse se reerguer, se colocar no mundo, desenvolver todo o seu potencial. Ela esteve, entre aspas, presa durante algum tempo. E o espírito? Se alguém tiver dúvida, além de ler o livro dos Espíritos, que eu coloco como primeiro
primeiro código que a gente deve ler, leia André Luiz. A reencarnação de Sigismundo, são 3 capítulos só do livro Missionários... do livro... Missionários da Luz. Missionários da Luz. Isso. Ele fala da aflição do espírito em reencarnar, do fato do pai, no primeiro momento, não aceitar o filho. Sim. E ele ajoelhou, o Sigismundo ajoelhou aos pés do pai para pedir perdão. E, nesse momento, saem umas espécies de umas cascas, umas crostas que estavam presas ao perispírito paterno por causa de ódios, de má querência do passado. Então, veja como é importante. A partir desse momento, houve o início da reencarnação, porque até aí era só uma conversa que os mentores espirituais estavam promovendo. Mas aí houve a fecundação e já o desenvolvimento do corpo do espírito. É muito importante, Orson. Eu estou falando com você, e sinto que eu gostaria de ser mais clara, mais amorosa, porque o que nós estamos precisando é abraçar os pais. É dizer, pais, essa missão é uma missão inestimável, inigualável. Eu acho que se a gente colocasse todos os nossos títulos para nos apresentar, o primeiro que a gente vê